Parece um brinquedo, mas muitos profissionais da área de arquitetura, engenharia, perícias, resgates, fotografia e topografia estão utilizando esse equipamento como fonte principal de renda. Nesse vídeo eu vou apresentar para vocês algumas das possibilidades de trabalho utilizando o drone. Com o surgimento dos drones e com o avanço da tecnologia embutida no mesmo, muitos trabalhos que até então eram de demorada e complexa execução e às vezes até mesmo inseguros de serem realizados, tornaram-se mais viáveis. Dentre esses trabalhos podemos citar a geração da fotogrametria, dos modelos 3D, das curvas de nível, de vídeos, de cálculos de áreas e volumes. Mas o que é a fotogrametria? A fotogrametria é o processo de captura de múltiplas imagens de um objeto estático em diferentes ângulos. E a combinação dessas imagens gera um modelo 3D usando uma análise de como esse objeto se refere e se move ao longo de uma superfície que tem um fundo identificável. Os melhores equipamentos para se criar as nuvens de pontos, produto da fotogrametria, são os laser scanners e os drones. Os equipamentos podem capturar esses modelos 3D muito mais detalhados, tanto de edificações, de estruturas geográficas e de paisagens urbanas. Os melhores softwares do mercado e que geram produtos com maior qualidade atualmente são o Recap da Autodesk e o Metashape da Agisoft. Vou apresentar para vocês aqui um pequeno vídeo promocional da Autodesk que mostra como esse trabalho pode ser realizado. Eu vou apresentar para vocês agora uma série de produtos que podem ser desenvolvidos a partir do levantamento realizado com drone. Observem a qualidade desse projeto em 3D. Todo esse projeto foi desenvolvido a partir do levantamento realizado com um drone chamado Phantom e, após o processamento das imagens feito no programa chamado Metashape, surgiu o modelo 3D. Além do modelo 3D, com altíssima qualidade e boa resolução, é possível fazer a extração das curvas de nível do projeto. Eu vou fechar aqui o 3D. Observem aqui a extração da curva de nível. Essas curvas de nível foram extraídas daquele modelo 3D. Então, eu consigo, se necessário for, extrair as curvas de nível e trazer, por exemplo, aqui para o AutoCAD. Eu normalmente faço essa extração para o AutoCAD porque o pessoal da topografia ainda gosta muito de trabalhar com CAD. Mas você pode levar isso tanto para o CAD quanto para softwares BIM também, como o próprio Revit ou o ArchiCAD.
Além do vídeo do modelo 3D e das curvas de nível, nós podemos ainda trabalhar com um ortomosaico de altíssima precisão. Observe nessa imagem especificamente o nível de detalhamento dessa imagem. Essa imagem, na verdade, ela é composta por mais de 200 fotos unidas. E após a união dessas fotos é gerada essa grande imagem. O nível de detalhamento dessa imagem é extremamente alto. Por exemplo, se eu começar a dar um zoom aqui em alguma área, observem aqui nesse local onde eu estou com o mouse, assinalando o mouse, não é possível identificar o que tem aqui nesse momento. Mas se eu começo a dar o zoom, eu vou me aproximando daquele elemento até conseguir identificar o que é. E observem que eu continuo dando zoom aqui quase que infinito, né? Continuo entrando aqui no material, aqui no caminhãozinho, para saber identificar o que tem aqui na caçamba, por exemplo. Olha aqui na água, o movimento da água, né? Se eu der um zoom aqui na água, eu consigo ver com detalhes as pedras, etc. Uma outra informação importante é que quando eu exportei essa imagem, eu exportei ela com qualidade média, porque era um trabalho que não precisava de uma altíssima qualidade, mas se eu quisesse exportar com uma altíssima qualidade, eu precisaria ter um pouco mais de tempo para processar a imagem, porque o software é extremamente pesado, então ele demora muito tempo para conseguir gerar essa imagem no total. Essa imagem específica, em média qualidade, eu demorei 2 horas para gerar. Se eu colocasse em altíssima qualidade, talvez ficasse um dia inteiro processando para conseguir gerar em uma melhor qualidade. Mas a média qualidade para esse trabalho aqui foi mais que o suficiente. Olha que quando eu dou um zoom aqui nessas plantas, né, nessa área rochosa. Então, realmente é um trabalho muito bacana de ser realizado. Como é possível fazer esse tipo de trabalho? Olha que bonito aqui quando eu dou um zoom nesses equipamentos, olha, dá para ver as pontas, as estrelas, né? Como eu faço essa montagem? A primeira coisa que eu vou fazer é um levantamento na região, então é necessário fazer um planejamento de voo. Normalmente eu uso um equipamento um software chamado Drone Deploy. Também existe um outro software chamado DJI Pilot, que também faz esse tipo de mapeamento. Dentro desse software, eu vou traçar o percurso que eu quero que o drone faça. Vou configurar quantas fotos eu quero que o drone bata, né, de quanto em quanto tempo, ou de quantos em quantos metros eu quero que ele bata uma foto. E após o levantamento, eu pego as informações do drone, trago aqui para o computador. Então, observe que naquele trabalho específico foram geradas 217 fotos. Cada foto dessa é uma foto de alta resolução. Então, quando eu abrir aqui uma foto específica, então observe que são fotos de alta resolução. Olha a qualidade da foto. É a mesma coisa que eu falei com vocês. Quando eu dou um zoom, eu consigo enxergar detalhes altos, né, da minha topografia. E quando eu clico com o botão direito aqui em cada foto, eu consigo observar, vou vir aqui nas propriedades, que cada foto ela é georreferenciada. Quando eu venho aqui em detalhes, observe que cada foto ela é composta por dados de GPS, de latitude, longitude e altitude, em relação ao nível do mar. E todo esse conjunto de informações juntos serão lidos pelo software que você estiver fazendo o processamento. No caso, eu estou utilizando o Metashape, ok? Então, após trazer as 217 fotos aqui para o computador, eu abro o software Metashape, que é este software aqui específico. Deixa eu abri-lo. Então, eu abro o arquivo aqui com software. O software, ele é um software que não é tão simples de execução, mas também não é complexo. Ele é bem mais simples, por exemplo, que trabalhar com o Revit, ou com o ArchiCAD, ou com o Navisworks, que são softwares um pouco mais complexos. Tem outras funções, né? Mas é só um termo comparativo. Inclusive, eu acho que para quem está aprendendo o CAD pela primeira vez, o CAD ele é mais complexo do que o Metashape quando você está começando a aprender o software, tá? O Metashape ele é um software que tem suas complexidades, mas não são tão altas. Depois que eu abro o software, eu importo as fotos para dentro do software.
Aqui importei cada fotinho, então tem 217 fotos importadas. E após importar essas fotos, observem que cada foto ela tem uma posição. Então, quando eu marco a primeira foto aqui, ó, me mostra aqui no mapa aonde essa foto foi tirada. E à medida que eu vou caminhando, a marcação das fotos vai caminhando também. Porque cada foto depois vai compor o mapa total do ortomosaico. Após fazer o processamento dessas fotos, eu consigo enxergar aqui embaixo, vou movimentar aqui o 3D, eu consigo enxergar o ortomosaico já trabalhado aqui na parte de baixo. Nesse momento, eu posso trabalhar as curvas de nível. Uma observação importante, cada pontinho desse se transformou numa curva de nível, ou numa nuvem de ponto. Como que eu faço para enxergar essas nuvens de ponto? Bem simples, eu posso escolher aqui, ó, Point Clouds, observe as nuvens de pontos, ok? Para esse trabalho, cada pontinho desse é georreferenciado. Para esse trabalho específico, foi gerado quase 1 milhão de pontos. Se não me engano, foram 868 mil pontos, alguma coisa próxima a isso. Então, cada pontinho desse é georreferenciado. E depois eu consigo trabalhar fazer as configurações desse nível de ponto para gerar o meu modelo texturizado. Aí o modelo texturizado, olha como que o nível de qualidade realmente é muito legal. Extremamente elevado aqui a precisão, né? A qualidade dessa imagem. Vou girar ela aqui um pouco. Olha que bonito que fica esse modelo 3D. Olha as fotos que compõem o ortomosaico aqui por cima, fazendo a montagem ali de todo o sistema. Além disso, aqui dentro do próprio software eu consigo rodar o vídeo, né, mostrando o desenvolvimento do projeto, e eu consigo também aumentar ou diminuir a qualidade do meu ortomosaico, a forma como eu quero enxergar o produto final. Eu posso fazer algumas modificações. Se eu quiser agora, por exemplo, retirar, vou colocar aqui no modelo texturizado, se eu quiser retirar, por exemplo, as fotos da parte de cima, basta clicar aqui nessa câmera que as fotos somem e eu passo a enxergar só o modelo já quase pronto, né? Quase finalizado. Agora eu vou apresentar para vocês um trabalho desenvolvido com um drone equipado com uma câmera termal. Olá pessoal, eu sou o professor Manfredo Hoppe e resolvi fazer esse rápido vídeo para apresentar para vocês o potencial da associação de drones com câmeras termais para leitura e interpretação de elementos que compõem o espaço urbano. Eu fiz um sobrevoo com um drone da marca DJI, do modelo Mavic Enterprise Duo, equipado com uma câmera termal, no bairro Calafate, em Belo Horizonte, para tentar interpretar esses dados. Observem, por exemplo, que nessa imagem é possível verificar o comportamento do asfalto presente na rua, da vegetação presente no passeio em uma área desse terreno baldio e também da terra do terreno baldio. No asfalto, a temperatura localizada com maior valor foi de 29,4 graus. O ponto com a menor temperatura nessa imagem foi de 17,7 graus, presentes no terreno baldio, na área com vegetação. E a temperatura do ambiente no momento da leitura era de 21,5 graus. Um outro ponto que merece ser mencionado é que esse vídeo foi gravado no final de uma tarde, enquanto os materiais refletiam o calor que foi absorvido durante todo o dia. Por isso, a temperatura do asfalto está tão alta em relação à temperatura, por exemplo, da vegetação, pois o asfalto ele absorve muito mais calor durante o dia do que a vegetação. Um outro ponto que é possível aferir através da leitura da câmera termal é o comportamento dos diferentes tipos de telha presentes nas coberturas das edificações.
Uma telha cerâmica, ela tem uma temperatura muito inferior a uma telha metálica ou até mesmo uma telha fibrocimento. Essa imagem apresenta ainda, no fundo, a passagem de uma linha férrea e logo ao lado nós temos a presença de uma edificação multifamiliar de vários pavimentos. Um ponto muito importante que merece ser mencionado nessa imagem específica é que o drone com a câmara termal consegue, mesmo com o prédio tendo um revestimento de cerâmico, aferir a posição das vigas e dos pilares em relação à alvenaria. Porque existe uma diferença de temperatura entre esses materiais e essa diferença de temperatura vai fazer com que essa imagem fique parecendo um raio-x, mesmo não sendo. Então, observem que aqui é possível aferir toda a coluna de pilares e também todas as vigas postas nessa edificação. Outro setor que tem aplicado o uso do drone com eficiência é o setor de perícia na construção civil, principalmente a perícia em fachadas. A querida professora Carla Macedo, de Belo Horizonte, fez uma reportagem sobre o tema. Drones, que inicialmente eram usados em missões de espionagem, ganharam outras funções com o tempo. Por exemplo, agora, eles ajudam no setor da construção civil. A tecnologia tem sido utilizada no diagnóstico de problemas estruturais dos prédios. É o caso de um edifício muito tradicional aqui de Belo Horizonte. Vamos ver. Um prédio projetado em 1943, o mais alto da cidade, com mais de 120 metros e famoso pelas esculturas de índios na fachada. Esse é o edifício Acaiaca. Quando criança, o meu pai me trouxe aqui e eu senti que como se eu estivesse num foguete. Quando saí do primeiro ao 25, né? Primeiro andar ao 25 em apenas 20 segundos. Então são 6 elevadores, são, segundo consta, os mais rápidos de Belo Horizonte até os dias de hoje. Há 2 anos, seu Antônio, junto com outros integrantes do conselho, viram a necessidade de revitalizar o prédio e fazer reformas estruturais que melhorassem a segurança. A empresa da Carla começou a trabalhar no local para fazer a reforma elétrica e reparos na parte externa. Um drone registrou fotos de toda a fachada do edifício. Um trabalho que, se fosse feito com andaimes e balanços, duraria cerca de 6 meses. Tem que montar, tem que fixar e ainda teria as pessoas que poderiam colocar em risco. A gente ganha em tempo, em agilidade, em economia. Criados inicialmente para auxiliar o Exército em missões de espionagem, os drones têm ganhado novos usos em diversos setores da sociedade. Na construção civil, as pequenas aeronaves não tripuladas já são consideradas soluções viáveis para reduzir o tempo das obras. Como vimos, a aplicação do drone pode ser útil em diversas áreas. Pense em como essa tecnologia pode ajudá-lo, se especialize e sucesso!